Oi, meus amores, tudo bem? Então, Bruxa de Salem com mais um relato para vocês. Meus amores, o relato que eu vou contar hoje para vocês, ele é muito sinistro. E aconteceu tudo em Urubici, na Serra de Santa Catarina. A pessoa que nos conta esse relato se chama Lucas. Ele é um empresário forte da região de Lauro Miller. Ele nos conta que quando ele tinha mais ou menos os seus 20 anos de idade, os pais deles compraram um chalé lá em cima na Serra de Urubici. Era um local maravilhoso, onde eles iam sempre para descansar, relaxar nos finais de semana. E ele também estava se preparando para casar, estava todo feliz, todo alegre, né? Então, ele fez tudo de bom e estava sempre viajando e contemplando aquele lugar com os pais dele. Um final de semana, a empresa deles teve um contratempo e o pai dele viajou com a mãe dele sozinho. Esse dia fatídico, quando os pais dele estavam voltando da serra, sofreram um acidente e ele perdeu os dois pais. Foi muito triste para ele, segundo ele. Foi a pior fase da vida dele. Ele viveu, assim, momentos de pleno terror. E adiou casamento e tudo mais. Mas, enfim, ele acabou casando. E depois de 4 anos de casado, a esposa dele, depois de tanto pedir, ela pediu para ele levar ela para conhecer o chalé que eles tinham em Urubici. Mas ele não queria voltar lá. Ele nunca queria voltar lá porque ele tinha pavor daquele lugar, porque lembrava os pais dele. Que era o lugar que os pais deles mais amavam. Mas de tanto que ela pediu, de tanto que ela insistiu, ele marcou uma viagem. E foi ele, ela e um casal de amigo deles que eles adoravam, que eles se davam muito bem. Que tudo quanto é viagem que eles faziam, eles sempre faziam junto. E assim aconteceu. Numa quinta-feira à noite, eles botaram tudo para dentro do carro e seguiram viagem subindo a serra. Tudo feliz, batendo foto, aquela alegria, aquela coisa gostosa de passeio, né? De final de semana. E a esposa dele bem alegre porque ia conhecer finalmente o chalé que os pais deles amavam tanto. Chegando lá, a moça, a esposa dele, ficou assim abismada com o lugar de tão lindo que era. Só que era assim, era num ponto alto, bem alto na serra, e assim, tinha 20 hectares de terra, então assim, ele era cercado por muita mata, né, mata fechada, mata ainda nativa do lugar, que os pais dele preservaram. Um chalé muito lindo, feito de madeira, sabe, madeira deitada, aquelas tora deitada, bem coisa de filme. Eles chegaram, descarregaram tudo, brincaram e ficaram lá contando histórias uns para os outros e curtindo o local porque era muito bonito. A noite chegou, eles prepararam uma janta e as portas tudo abertas, janela tudo aberta e eles rindo, brincando, tomando um bom vinho, porque lá na serra é muito frio. De repente o caseiro da casa veio e pediu para eles fecharem a casa, porque já era 10 horas da noite, que seria bom eles estarem fechando a casa. E aí ele perguntou pro caseiro, por que fecha a casa? Tá tão gostoso. Aí ele assim, patrão, fecha a casa, porque dizem que existe um bicho aí que tá atacando as fazendas, tá matando muito bicho, e isso não é bom. Eu queria que vocês fechassem, porque geralmente ele também tá entrando nas casas, tá revirando tudo, tá fazendo uma bagunça. Então fecha. Aí assim ele fechou a casa tudo, e eles continuaram rindo, conversando e tomando um bom vinho. Por volta da meia-noite, ele ouviu um barulho sinistro no capô da caminhonete dele, como se algo tivesse arranhando o capô da caminhonete dele, mas com muita força. Que dava de ouvir o barulho de dentro de casa muito forte. Então ele foi na janela e olhou para a caminhonete dele, porque disparou o alarme, né? Ele foi para desligar o alarme. Quando ele foi para desligar o alarme, ele olhou na frente da caminhonete dele. Tinha um bicho de mais ou menos 1,80 m de altura, todo preto, um lobo que caminhava nas 2 pernas. Ele ficou horrorizado. Quando ele abriu a janela, aquela fera olhou para ele e encarou eles nos olhos. E veio na direção da janela e dava pancadas horríveis na janela. E tentou de todas as formas derrubar a porta, só que eles travaram a porta. A caminhonete dele, ele enfiava as unhas, atravessava a lata como faca em papel.
Era uma coisa muito surreal, ele disse. E assim eles passaram a noite toda naquele desespero. No outro dia, ele disse que falou com o caseiro da casa e ele perguntou por que ele estava soltando os cachorros, que o cachorro tinha feito um estrago na caminhonete dele. Que até então ele não mal conseguia, assim, a porta ficou horrorizada de arranhada, arranhões fundo que atravessaram a lata. O capô dele ficou todo fundo e todo arranhado com esses arranhões fundo também. O caseiro disse: senhor, a gente não tem cachorro aqui. Esse é o bicho que todos estão dizendo que está por aí. Mas que bicho é esse? Dizem que é um lobisomem. Ele vem todo final de semana aqui para casa dos seus pais. Mas o que ele vem fazer aqui? Ele vem comer galinha, ele vem matar bicho para comer, porque aqui tem muita fartura. Então ele tenta vir. Sempre eu perco alguns animais, mas eu prefiro perder animais do que ele ataque a nossa casa. Enfim, a noite caiu, eles fizeram um fundi, tomaram mais um bom vinho e foram todos dormir mais cedo, porque ficaram horrorizados e acordados a noite anterior por causa desse bicho. De repente, eles ouvem um barulho muito, mas muito forte na cozinha da casa, porque o chalé tinha 2 andares e eles estavam no andar de cima. Então, de repente, a esposa dele sai para o corredor e olha para baixo. Quando ela olha, ela vê o bicho dentro de casa. O bicho, no mesmo instante, começa a subir as escadas para atacar eles. O amigo dele, como vinha armado, começou a dar tiro no bicho. O bicho correu para a cozinha. Então ele e o amigo foram atrás do bicho na cozinha, porque ambos tinham rifle, e foram atirar no animal. Quando o amigo dele começou a atirar, ele disse: eu descarreguei a minha arma nele. E o meu amigo também, pois ele pegou o meu amigo e quebrou ele no meio na minha frente. Matou o meu amigo instantaneamente diante dos meus olhos. E a moça, a esposa do amigo dele, quando viu tudo aquilo, se apavorou e foi para cima do bicho. O bicho matou ela na hora, arrancou um pedaço do pescoço e jogou ela no canto. Ela morreu esvaiando em sangue. Ele, na hora, viu que não podia fazer nada pelos dois. Ele passou a mão na esposa dele, correu para o carro. E quando ele foi ligar a caminhonete para sair, o animal se lançou para dentro da caminhonete e puxou a esposa dele para fora. Ele viu a esposa dele morrer diante dos olhos dele, o animal abrindo ela viva e ela gritando. Ele pegou a caminhonete, acelerou e desceu. E desceu, e desceu, e desceu aquela serra assim voando. E chegou num determinado lugar, que era da vila, e chamou a polícia e pediu para ir lá. Porque o bicho estava matando todo mundo. O delegado riu da cara dele. Subiram várias diligências para lá. E chegaram lá e estavam todos mortos, desbuchados. Culparam ele pela morte de todos. E era visível que o bicho tinha ido lá, porque as pegadas do animal estavam lá. As pessoas tinham sido mortas como se fosse uma onça, um bicho maior matar. E ele foi culpado por todos. O delegado encobriu tudo aquilo que aconteceu, fez uma ocorrência falsa e levou ele preso. Durante 7 anos da vida dele, ele ficou em reclusão fechada. Ele só conseguiu sair da cadeia porque ele pagou muito dinheiro para poder ser livre. Há 2 semanas atrás, ele foi solto. Ele está me contando agora esse relato da cabana onde todos morreram. Ele subiu a cabana, está armado e vai caçar esse lobisomem. Porque ele tem certeza absoluta que o lobisomem que atacou ele, atacou a esposa dele, atacou os amigos dele, ele desconfia que seja o delegado do lugar. E ele disse que enquanto ele ficar vivo, ele não vai ter sossego enquanto ele não matar essa fera. Porque essa fera tirou a coisa mais importante que tinha restado na vida dele, que era a esposa dele que ele tanto amava. Hoje ele está ainda aguardando o bicho. Eu espero que vocês tenham gostado desse relato. Eu achei ele muito, muito cabuloso. Muito mesmo. Não esquece de curtir, dar seu comentário e deixar o seu like. Vou deixar o meu link nos comentários. Beijão da Bruxa de Salem.